sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista, série especial com as vereadoras e os vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. A Câmara de Juiz de Fora terá 23 vereadores a partir de janeiro. Serão 18 homens e 5 mulheres. Estamos conhecendo a trajetória de cada um deles. Hoje conosco, Juracy Scheiffer, do PT, reeleito para o seu 5º mandato, sendo 3 deles consecutivos. Juracy obteve 5.353 votos. Ele tem 59 anos de idade, é formado em Direito pelo Instituto Viana Júnior e é especialista em Gestão Pública. Em sua trajetória pública, foi diretor do Cadastro Imobiliário da Prefeitura, diretor do Cine, diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e diretor-geral do DENLURB. Foi presidente do Legislativo Municipal na gestão 2021-2022. Nesta entrevista, vamos retomar importantes leis de autoria do vereador e conversar sobre o próximo mandato. Conosco nesta entrevista, a coordenadora da JF-TV, a jornalista Renata Miranda. Juracy, obrigada por sua participação aqui, né? Currículo extenso, né, Juracy? 5 mandatos, né? 3 consecutivos. Queria que você começasse falando um pouco dessa sua votação histórica, né? Você subiu aí de 3.055 votos para 5.353, ou seja, uma votação 75% acima do que você teve. Conta pra gente como é que foi essa campanha e essa experiência toda que você está trazendo mais uma vez para o Legislativo. Cumprimentar você, Marise, cumprimentar a nossa querida Renata, cumprimentar também os nossos telespectadores da JF TV Câmara. Essa vitória foi uma vitória muito importante que marca a minha trajetória política, porque eu fui em 2000 o vereador mais votado de Juiz de Fora. Depois de 24 anos eu consigo uma votação maior do que ser o mais votado naquela época. É fruto de um trabalho, da dedicação, e também da aprovação pela população daquilo que nós realizamos no Legislativo e de um legado, de uma história que nós construímos em toda a nossa vida pública. Isso foi fundamental, nosso grupo político, todos aqueles que participaram, a mensagem que nós conseguimos passar para a cidade e o reconhecimento da população que fez essa votação brilhante e nos deu a oportunidade de representá-la novamente aqui na Câmara Municipal, na legislatura de 2025-2028. Acredito que o somatório de todas essas ações, do legado, da história, da minha vida pessoal, pública, isso tudo faz parte da eleição do vereador, que é uma eleição que tem uma proximidade muito grande com o eleitor, com o cidadão, com a cidadã, porque é onde ele pode colocar as suas demandas que ele encontra com o vereador, ele pode trazer as sugestões para a cidade, questões importantes que são demandadas e discutidas que podem melhorar a sua vida no dia a dia. O senhor é um parlamentar, historicamente, o senhor é um parlamentar técnico, porque o senhor faz defesas de projetos, o senhor consegue fazer avaliações em termos orçamentários, e fazer estudos mesmo em termos da lei, das leis. Isso impacta nessa votação do senhor? A população entende essa postura? Sim. Hoje o eleitor ele está bem atento à postura, o conhecimento, a forma como o vereador se expressa, o que ele defende, o seu conhecimento técnico, porque a Câmara Municipal, o mandato de vereador, ele é muito importante para o dia a dia de todo cidadão e cidadã da nossa cidade. Porque a prefeitura, ela mexe com todos os serviços praticamente, desde a zeladoria, da educação, da saúde, das posturas do município. As legislações que são aprovadas na Câmara e debatidas podem contemplar desde um comércio ambulante até uma grande empresa que possa vir para Juiz de Fora. E aqui nós discutimos o meio ambiente, discutimos a questão da água, todas as discussões passam pela Câmara. Então eu acredito que o vereador e a vereadora, ele tem que estar atualizado, ter formação continuada, se preparar para que ele possa cumprir a função principal do vereador, que é legislar.
fiscalizar e julgar quanto necessário. Então, assim, eu procuro ser um vereador estudioso, para que a gente possa ter o nosso posicionamento político a favor daquelas pessoas que nos esperam que nós possamos contemplar nas votações. Então, assim, óbvio, a gente tem o nosso campo ideológico, nós temos o nosso pensamento, mas a gente sempre procura votar aquilo que é melhor para a cidade. E isso é uma postura que eu tenho de muito equilíbrio. Não sou um vereador de extremismos, tenho a minha convicção política, procuro defendê-la, mas eu sou do diálogo. Acho que isso é fundamental para o parlamentar, que ele tem que pensar naquelas pessoas que ele representa, que é todos os moradores da nossa cidade. Então, assim, a postura técnica, eu acho que hoje ela é exigida para que a gente seja um bom parlamentar. Aí eu já até gostaria de emendar, se a Marisa me permitir, que o senhor acabou de falar que o senhor é do diálogo. A gente percebe uma formação aqui da Câmara Municipal que vão vir partidos de centro-direita. E como que vai ser essa relação do senhor nessa nova Câmara que está se formando? E muito também por conta desse cenário político que se firmou no país pós-eleições municipais como um todo. Como que vai ser esse discurso do senhor daqui para frente, essa posição do senhor enquanto parlamentar? Não, vai ser de equilíbrio. Eu acho que nós temos que também valorizar a pluralidade, né? A Câmara é uma Câmara diversa, várias agremiações partidárias. A democracia é bonita por isso. Você tem opiniões diferentes, divergentes, mas você tem que respeitar mesmo que você discorde, não é verdade? Então não significa que nós vamos aqui dizer amém a todo tempo. É óbvio que nós vamos ter alguns enfrentamentos. Aquilo que for dentro das questões éticas, das ações responsáveis, dos projetos que forem para o bem da cidade, discutiremos em todo o campo ideológico, não importa. O que a gente tem que pensar é no bem da nossa cidade. Agora, as provocações vão existir, isso faz parte do plenário das nossas relações do dia a dia da política, né? Então, eu vejo que isso não terá problemas, não. Eu sou uma pessoa do diálogo e vou continuar sendo. Agora, sei que vai ter um pouquinho mais de calor, porque a bancada da direita aumentou e também nós já temos uma polarização política, pensando no próximo processo eleitoral, que é a eleição para presidente, para deputados federais, estaduais, governadores, senadores. Então, assim, a política não para, né? Você termina uma eleição, por hoje já está pensando na próxima, e é uma roda viva. O cenário nacional, né, de antagonismo, que seria principalmente entre o PL e o PT, também vai acontecer. Aqui, Juraci, nós temos a bancada do PT formada por 4 vereadores e a bancada do PL, que seria aí a segunda, junto com o PSB, com 3 representantes, né? Como é que vai ser isso? Vocês já conseguem dialogar, né? Você, né, que é sempre o homem do diálogo, dessa serenidade. Como é que você pensa que vai ser essa questão desses 2 partidos especificamente dentro da Câmara? Olha, o PT sempre vota mais ou menos de forma conjunta. Até nós temos o Executivo, que é do PT. Eu não me lembro de ter discordado e votado contra nenhum projeto de nenhuma companheira minha, nem da vereadora Cida e nem Laís. E também, concomitantemente, elas não fizeram isso. Então, sempre votaram de forma... A gente sempre teve um alinhamento político. Acredito que nós vamos permanecer. Claro, tem uma questão ou outra no projeto, você faz uma emenda. Eu, por ser um vereador da área do direito, eu procuro também, naquilo que é possível, contribuir para que a gente tenha sempre os projetos de leis dentro da legalidade, da constitucionalidade, até porque faço parte da Comissão de Legislação já há algum tempo. Do outro lado do PL, a formação dos vereadores é uma formação um pouco diferente, né? O vereador Melo, ele é um vereador dedicado, um vereador fiscalizador, que tem uma verve mais forte e tal. A vereadora eleita Roberta, a gente não a conhece ainda, mas também é militante, defensora da direita. O vereador André Mariano, ele tem uma pauta mais religiosa, uma pauta de direita, mas eu não acredito que haja uma sintonia de bancada do PL nesse sentido. Pode ser que eles tenham esse entrosamento de votar em conjunto, de discutir as matérias, mas nós só vamos ter esse conhecimento depois que nós tomarmos posse e que começar a legislatura.
Mas do lado do PT, não. O PT ele tem as suas diretrizes, nós já sabemos quais são as pautas que nós defendemos, nós temos que fazer defesa da nossa prefeita, do nosso governo. A Margarida foi reeleita no primeiro turno, fez uma boa administração, tem que manter esse legado, essa história e fazer um segundo mandato melhor. E nós, da bancada, temos que dar suporte, ajudá-la, ajudar o Executivo para poder fazer com que a nossa cidade se desenvolva e que melhore a qualidade de vida da nossa população. Esse enfrentamento, talvez ele possa acontecer até dentro do próprio PL, né? Porque a gente vê que são vereadores diferentes. Mas vai ser respeitosa, porque é uma bancada de 3 também, vereadores e vereadoras, né? Eu acredito que isso é bom. Teremos 13 partidos aqui na casa, né, Juraci? Eu fui presidente, nós tínhamos 14. E a tendência é a diminuição dos partidos políticos. Tem muitos que não farão cláusula de barreira. Nós vamos testar isso na eleição para deputado federal na próxima, mas já está havendo uma discussão em Brasília da fusão de vários partidos. Mas essa pluralidade partidária, que virou também muito uma sopa de letras, né? Porque a gente vê partidos que não têm um programa, que não tem não é um partido que tem as suas propostas definidas, ele acaba pulverizando muito a representatividade. E você não discute muito aquilo que vai ser cumprido no programa de governo. Mas é o que nós temos. A Câmara elegeu, foi importante. Os vereadores, 15 dos 19 foram reeleitos. Nós temos vereadores que estão chegando agora para a próxima legislatura, vereadores novatos. Eu acho que vai ser importante essa mudança também, é sempre oxigenar um pouco, mais a turma que está chegando nova. Eu acho que nós vamos ter uma legislatura boa. Vai ser um pouquinho mais quente, pode ter certeza. E o senhor? O senhor é bendito fruto entre as mulheres na bancada do PT. Como é que vai ser essa postura do senhor? O senhor vai ser o condutor, vai ser conduzido? Como é que o senhor vai exercitar esse novo mandato? Você sabe que eu tenho uma relação com as mulheres muito boa, que eu tenho 3 filhas, a minha esposa e 2 netas. Então, eu tenho uma relação muito boa. E assim, com as vereadoras aqui, foi assim também. Eu cheguei para ser presidente, né, logo quando tomamos posse mandato 2021, 2024, e as vereadoras estavam muito cruas ainda, a Cida, a Laís e a Cátia, era a maior bancada da história, né? E elas preocupadas como é que ia ser a participação do plenário, aquelas coisas tudo pela ordem, e como que eu faço o projeto. Eu pude ouvi-las muito, já tinha uma certa experiência dos mandatos anteriores, contribuir, e vi que elas engrandeceram muito o legislativo. As vereadoras têm muita sensibilidade. As pautas são pautas importantes e muito trabalhadoras também. Então, assim, eu admiro muito o trabalho das mulheres, incentivo a ampliação das mulheres na política. Certamente nós teríamos bons quadros e teríamos uma situação melhor no Brasil, seja em todos os entes federados, desde as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. A mulher tem uma sensibilidade maior, são dedicadas, estudiosas, então ampliar a bancada feminina na Câmara é importante. Eu acho que Juiz de Fora é uma cidade que temos que trabalhar isso, ampliar mais. O PT faz esse trabalho, inclusive, nas candidaturas. 50%, 50%. Que a legislação federal exige 30% somente, né? O PT tem essa divisão já maior, a questão das minorias, das mulheres, mas também a questão dos candidatos. Os negros, por exemplo, nós ficamos só com um representante, que foi o Nego Bússolo, diretamente, né? O André que se coloca também, mas eu acho que a Câmara tem que espelhar a sociedade que nós vivemos. Então, nós temos que trabalhar ainda nessas inclusões nos parlamentos, para que a gente tenha leis melhores e mais igualdade no poder de decisões. Já que nós estamos falando da disputa, né, da característica do PT, né, e dos outros partidos, foi uma eleição muito acirrada, muito difícil, né, Juraci? O PT tinha grandes nomes, bons nomes, e você conseguiu uma votação muito expressiva, a gente já falou no início. De onde que veio esse seu eleitorado, né? De onde que vem esse eleitorado, esses 5.353 votos?
em Juracy Schaefer, né? De onde que vem? Você é muito forte na Cidade Alta, né? Mas quem é esse eleitor aí que te elegeu com tanta expressividade assim? Olha, a gente hoje fala do marketing político, a gente fala muito da reputação, do legado, da história, das propostas. O eleitor que votou em mim é que confia no cidadão, confia no político, confia no pai, confia naquela pessoa que fez da vida pública de forma ética, correta e que tem palavra. Então, assim, eu tenho a credibilidade para conversar com o eleitor, porque eu não faço promessas. Eu sou um vereador que procuro honrar aquilo que eu combino e procuro defender a população. Teve uma carreira muito extensa no serviço público, né? Antes de estar aqui na Câmara e também aqui, você foi diretor do DENLURB, esteve à frente de outros serviços estaduais, né? Esteve com a Margarida também como assessor. Você tem um eleitorado grande entre os servidores, Juracy? Sim, eu sempre fiz a defesa do servidor público, porque o servidor público ele foi muito prejudicado, principalmente nos últimos governos, em todos os entes federados, tá? Seja lá no governo federal, estadual, o servidor público é fundamental que ele seja valorizado, que ele possa ser bem remunerado e a hora que ele tenha ferramentas boas para trabalhar, né? Então, onde eu passei, eu pude fazer uma gestão valorizando o servidor e, ao mesmo tempo, procurando modernizar o mecanismo de gestão, como fiz o primeiro plano estratégico do DENLURB, coisa que eu trouxe para a Câmara, e nós fizemos a melhor gestão do DENLURB da história da autarquia. O Juiz de Fora foi considerada a quarta cidade mais limpa do Brasil. E pegamos o DENLURB com lixão e entregamos um aterro sanitário. Pegamos com canil com 30 e poucos lugares para cães e entregamos com 320. Construímos o centro administrativo do DENLURB, o centro de apoio das mulheres, gabinete odontológico, reformamos a usina, construímos as rotas inteligentes, mudamos o conceito e, com isso, eu pude contar com o servidor. Ao mesmo tempo que ele pôde contar comigo também. Houve uma relação, um diálogo. E eu sempre ouvi com o envolvimento dos sindicatos, eu tinha um horário de atendimento somente para os servidores, porque assim, também ali nós tínhamos demandas muito pessoais, eram servidores assim, que precisavam de essa atenção, mas em todos os lugares que eu passei, onde eu encontro, graças a Deus, sou muito querido. E às vezes as pessoas me abraçam e falam assim, Juracy, me desculpa falar aqui até, volta para nós, né? Aquele período... Por quê? Mas não é que eu fui o melhor gestor, a gente fala assim, que as pessoas comentam, né? Mas assim, a forma humana de tratar as pessoas. Então, eu me aproximei muito do serviço público nesse sentido. Depois eu fui ser diretor do Cine, aqui onde é que era no Calçadão, da CEDESE. Fui diretor do cadastro, também por um período bom, que era um cadastro técnico municipal. E era uma relação, assim, no início, muito fria, né? Que você estava lidando só com o cadastro de IPTU. E aquilo virou uma grande família, foi importante. Muitos amigos eu fiz ali. E também nunca deixamos de olhar para a gestão. Aqui na Câmara nós fizemos também, através do plano estratégico. O serviço público, eu gosto muito do serviço público. Gosto de fazer gestão pública, tenho, acho que, vocação para fazê-la. Isso é importante, que a gente tenha gosto de fazer gestão pública. Tem pessoas que disputam, e todo mundo tem direito de disputar, mas a questão da gestão pública, ela tem que ter uma dedicação diuturna. Você tem que mergulhar para valer, para fazer gestão, que não é fácil. Você contemplar, principalmente numa Câmara Municipal, você tem ali, nós tínhamos 19 vereadores, cada um pensando diferente, agremiações partidárias diferentes, questões ideológicas. Então, tudo isso nós podemos contribuir. Eu acho que você fala do voto, como foi esse voto do vereador Juracy? Eu acredito muito que a cidade está mudando e nós estamos tendo também muito voto de opinião. As pessoas que acompanham a JF TV Câmara, que acompanham o nosso mandato, que acompanham as redes sociais, no dia a dia também, nas ações que a gente implementa através das emendas impositivas que a gente leva para as escolas, para as unidades de saúde, para todos os setores do terceiro setor, as nossas entidades sociais que a gente ajuda.
Isso foi importante, mas também na popularização e na nossa divulgação, quando o presidente da Câmara, da aproximação com o cidadão através da Câmara Móvel. Nós levamos a Câmara Municipal para mais de 50 regiões e bairros da cidade, visitamos as unidades básicas de saúde. Então, assim, a presença física, a presença nas decisões do Executivo, correndo para que o Executivo atendesse as demandas, que são muitas, mas a gente sempre teve um olhar das prioridades e daquilo que é possível também, sem demagogia, fazendo um trabalho sério. Então, esse voto ele veio muito da credibilidade, da história, de uma construção que foi feita com vários anos. Então, assim, o legado que eu trago para esse novo mandato agora é isso. É seriedade, compromisso, lealdade com aquelas pessoas que votaram em mim e com toda a cidade, porque eu sou vereador de todos os moradores de Juiz de Fora, então eu represento todos, então eu tenho que fazer um mandato digno que possa trazer orgulho para a nossa população e que possa melhorar a sua vida. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco, né? Quais são os projetos do vereador Juracy Schaefer e voltar um pouquinho também nesse balanço, que ele foi presidente da casa por 2 anos, 2021, 2022, né? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco aqui nos estúdios o vereador Juracy Schaefer do PT. Estamos realizando a série com os vereadores e as vereadoras eleitos para o mandato 2025-2028. Eleitos e reeleitos, né? Juracy Schaefer vai para o seu 3º mandato consecutivo e o 5º já da sua carreira, né, Juracy? É a Renata que começa esse bloco. Renata. O senhor conversou com a gente no bloco anterior falando dessa proximidade com a comunidade e a gente sabe que o senhor teve investimentos importantes em várias regiões da cidade, não ficou restrito a uma região apenas. Essa ponte da comunidade com o poder público, isso é necessário? É um papel importante para o senhor enquanto vereador? Sim, eu acho que talvez a maior conquista da Câmara nos últimos tempos foi nós implementarmos aqui a emenda parlamentar impositiva. Ela deu uma certa autonomia para o vereador fazer os encaminhamentos que a comunidade tanto necessita, porque se ficava muito dependendo da vontade política exclusiva do Executivo. Então, hoje, os legislativos, os municipais, os estaduais e federal, todos têm as emendas impositivas. E participa também da execução orçamentária, porque o Legislativo ele ficava muito a reboque da vontade do Executivo. E essa aproximação com as comunidades é fundamental, desde que também você consiga contemplá-las naquelas demandas que elas pleiteiam. Nem sempre todas, né? Aquelas que há viabilidade política, técnica, que a gente sempre tem que ser muito sincero, que tem algumas demandas que fogem da alçada do vereador, da prefeita. Mas as emendas ajudaram muito. Principalmente, eu posso citar um exemplo aqui das escolas municipais. Nós temos 102 ou 103 escolas municipais. E não há orçamento na educação, no Executivo, que contemplasse as pequenas reformas que são feitas e necessárias nas escolas. E o vereador, ele encaminha essas emendas e ali a diretora, juntamente com a comunidade escolar, ela pode fazer o direcionamento. Ela quer fazer uma pintura, quer fazer uma pequena reforma,
e o Caixa Escolar permite isso. Então, isso tem beneficiado muitas escolas e desonera o executivo de uma função que ele teria que estar fazendo essas contratações. Acaba sendo uma burocracia muito grande e não consegue atender toda essa demanda. Hoje eu visitei uma escola que eu fiz uma emenda e a escola fez um jardim sensorial. Coisa mais linda. Então você chega lá, a criança vai ter aquela relação das sensações. O olfato vai ter, lá tem as plantas aromáticas, então você tem o contato com a visão, contato, quer dizer, os 5 sentidos. Esse jardim sensorial. Projeto político pedagógico, inclusivo. Né? Então tem outros que você encaminha que vai para uma escola, vão comprar instrumentos musicais. Então você vai ter aula de música. A aula de música ela traz disciplina, equilíbrio. Isso ajuda muito, cultura, né? Então assim, e tem também os recursos que nós encaminhamos que são feitos reformas. Pinturas. Eu fiz uma emenda para a Escola João Guimarães Rosa, foi coberta a quadra poliesportiva. Outra, foi feita uma área de ampliação da escola. Outra, comprou-se computadores, quer dizer, fez um laboratório de informática. Então, tudo isso fez com que o vereador aproximasse mais da comunidade, facilitou, além também dos nossos requerimentos. O executivo ele acaba atendendo também as demandas dos vereadores. A relação nossa foi muito boa, porque o governo, principalmente da Margarida agora, nós tivemos uma relação do cuidado da cidade. A cidade está muito desleixada, agora a zeladoria está muito boa. E isso ajudou muito os vereadores também, porque houve uma preocupação com o dia a dia das pessoas. Existem setores que têm que melhorar? Óbvio que temos. Transporte público, temos que fazer com que ele melhore. Algumas outras ações que são importantes. Saúde, que é difícil para o município, mas temos que ter uma gestão mais técnica, mais profissional, mas a questão do subfinanciamento do SUS envolve uma gestão tripartite, que é recursos da União, do Estado e do município. Isso também acaba prejudicando que você faça uma gestão total, porque os recursos são muito minguados. São recursos pequenos para uma demanda que é grande e uma gestão que extrapola o limite territorial da cidade. Porque você coloca Juiz de Fora na região sanitária 8, que atende 94 municípios com 1.600.000 usuários do SUS. Então você tem que fazer toda essa gestão, que é quase regional. Juiz de Fora é uma cidade polo. Então quem é vereador tem que enxergar fora dos limites da cidade. Tem que ter uma visão mais global, mais holística, uma visão diferenciada. Por isso que o vereador tem que estar preparado. O vereador ele tem que, aqui em Juiz de Fora, é diferenciado, porque você não contempla somente o desenvolvimento da cidade. Você tem que ter um olhar da região, porque Juiz de Fora hoje tem uma população flutuante enorme e precisa dessa população que ela ativa o comércio, a atividade econômica da cidade, ela compra, ela também traz os seus produtos, você acaba produzindo uma riqueza regional. Isso é muito importante. Nessa questão regional, Juraci, aí eu já pego esse gancho para a gente falar, fazer um balanço da sua administração aqui, 21 e 22. Você teve essa preocupação regional, principalmente com a criação da Apoleges, né? A Associação dos Poderes Legislativos aqui da Zona da Mata e Vertentes, né? Fala um pouquinho, faz um balanço, um retorno aí à sua administração aqui na Câmara, já que a gente fez no primeiro bloco, falamos bastante da sua administração no DENLOB, mas aqui na Câmara também, como é que você fez essa administração, pensando também nessa Zona da Mata como um todo? Sim, a Câmara nós tivemos um período difícil no início, que foi a pandemia. Então, mudaram as reuniões, inclusive da própria TV, que a gente fazia aquelas reuniões no Meet, e as reuniões virtuais, né? Isso trouxe para nós uma experiência muito boa, que era a capacidade que a Câmara tinha de fazer liderança regional. E também a questão virtual e a própria TV Câmara ajuda muito, né? De você fazer um trabalho que contemplasse outras cidades, porque o problema que nós vivíamos no momento, ele não ficava só em Juiz de Fora.
você poderia ser contaminado numa cidade vizinha, você tinha que vir para os hospitais daqui, a Covid estava pegando, não tinha vacina, ninguém sabia o que ia fazer. Então, como nós íamos fazer uma campanha para fazer com que as pessoas não se contaminassem. Uma vez contaminadas, você não tinha ainda recursos, ainda estavam sendo desenvolvida a vacina, e nós começamos a fazer as reuniões e também a questão jurídica, né? As câmaras municipais menores, elas não tinham uma assessoria jurídica, uma estrutura. Eu queria fazer com que os parlamentares fossem melhor preparados no sentido de conhecer o que é um PPA, um plano plurianual, o que é uma LDO, o que é uma LOA. E os vereadores tinham muitas dificuldades. Então, nós sentimos naquele momento que o Juiz de Fora poderia assumir o protagonismo que sempre deveria ter assumido. Porque Juiz de Fora é a capital da Zona da Mata, é a capital, eu chamo aqui região metropolitana de Juiz de Fora. Isso é um termo que foi cunhado há um tempo atrás e que precisava de um tratamento diferenciado do governador, que nunca teve para Juiz de Fora. É óbvio que esse governador aí esqueceu que Juiz de Fora faz parte do mapa do Estado. Mas eu consegui levar essa proposta para o Legislativo, criamos a Apoleges, e foi fundamental, e tem sido. Agora mesmo nós vamos ter um encontro na Apoleges, discutir a questão da nova legislatura, da capacitação, da preparação dos vereadores, para que eles estejam já sintonizados com o novo momento político, como que vai ser a atuação deles lá nas câmaras municipais, e potencializar as cidades, que o vereador ele é fundamental nisso, porque ele vai votar os orçamentos municipais. Cada cidade tem a sua particularidade, ela tem a sua economia baseada em, pode ser na questão do leite, principalmente na nossa região aqui. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Piraúba produz muita goiaba. O que eu vou fazer como incentivador de uma Câmara Municipal? Eu vou procurar alguma indústria de suco. Então, você potencializa aquele produto. Eu fui aqui na cidade de Rocher de Minas. Pô, a economia de cidade é baseada em palito de churrasco. Falei, não é possível, eu vou ver isso aqui e tal. Chegou lá, eles produzem isso em quantidade, vários galpões. Então, como fazer com que eles possam agregar valores? Então, a Câmara Municipal, além da questão da formação dos vereadores, dos legisladores, ela fez com que também elas pudessem discutir as questões orçamentárias e pensar regional. Uma das conquistas nossas, que começou na Apoleges, é óbvio, outros deputados fizeram, e agora o recapeamento da BR-267. Conversou o Vim de Leopoldina, a questão que estava, o quanto que essa população sofre para chegar até Leopoldina. Você demora mais a viagem, você não tem terceira faixa, você está com todo o asfalto arrebentado, cheio de buracos, então acidentes que estão causados. Então eu falei assim, é hora de todas as câmaras se unirem juntamente com os seus executivos e pleitearmos junto aos poderes constituídos a nível de Estado e da União recursos. E fomos contemplados aí através de manifestações da Apoleges, vários encaminhamentos nossos, para que o governo federal pudesse assumir esse ônus de fazer o recapeamento. E o governo Lula, o Ministério da Infraestrutura, lá o Renan Filho, colocou no orçamento e mandou para a nossa região 100 milhões de reais, que está sendo feita a recuperação da BR-267, está passando dentro de Juiz de Fora, está ligando também, no sentido da 262, liga lá para o lado de Bom Jardim de Minas. Então, isso foi uma conquista de uma união de forças. O que a gente via é que nós tínhamos uma representatividade que não se unia. Então, cada deputado olhando para a sua cidadezinha. Então, quando você pensa no total, no global, numa forma mais ampliada, você consegue contemplar. A visão do vereador tem que ser assim. Isso seria uma das marcas da sua gestão Foi. aqui. E outras marcas, já sei desses momentos. Pode falar dos 2 anos, dos 4, né? A gente vai ter esse balanço. Essa gestão da Apoleges foi uma coisa que aconteceu de forma concomitante à gestão da Câmara. A Câmara, nós pegamos a Câmara na pandemia e nós, de cara, lançamos o plano de estratégia da Câmara, porque existia uma forma de gestão que eu não concordava, que era você devolver os recursos públicos e a Câmara ficava a ver navios. A Câmara Municipal não tinha computadores, a estrutura era uma estrutura muito deficitária, você
não tinha os espaços para que os nossos servidores trabalhassem com conforto, nós tínhamos demandas judiciais a serem resolvidas, o prédio da Câmara que estava em Pandareco estava caindo, nós tínhamos os portais todos apodrecidos, pintura. Então, nós fizemos a reforma desse prédio histórico, que é o Palácio Barbosa Lima, que é um cartão postal da cidade. Conseguimos, através de uma luta muito dura, retirarmos aqueles postes, aquele emaranhado de fios, que hoje é uma luta nacional. A Prefeitura de São Paulo hoje discute como retirar os fios, porque a fiação subterrânea você evita todos os problemas dos vendavais, além da falta de energia, mas também da questão estética. Você imagina um patrimônio público desse lindo, um prédio de 1878, com aquela coisa horrorosa. Então, nós melhoramos a acessibilidade através... colocamos o granito na escadaria, fizemos a questão da segurança, também a entrada da Câmara mais segura, através da leitura da facial. Fizemos a reforma interna da Câmara. A Câmara foi toda pintada, foi uma revolução em 2 anos. Nós compramos 300 computadores, sabe o que é isso? É uma Câmara que estava na Idade da Pedra. E nós conseguimos atualizá-la, conseguimos fazer com que o processo eletrônico legislativo pudesse ser uma realidade. Então, discutimos, fizemos o aplicativo, melhoramos a nossa TV Câmara, conseguimos refazer o primeiro plano de cargo e salário dos servidores. Então, foi um enfrentamento que eu fiz, que eu não conseguia conceber que uma Câmara de 170 anos, naquele momento, não valorizasse os seus servidores, o seu adicional de formação. É claro que outras conquistas terão que vir, mas nós fizemos esse plano de cargos e salários, porque a Câmara é uma instituição muito séria, é uma instituição... As pessoas não têm noção do vereador. Sabe quanto que é o orçamento municipal para esse ano? 4,2 bilhões. Se nós calcularmos na mesma proporção, mais o IPCA da infração que vai ter, os vereadores vão fazer a fiscalização de 20 bilhões de reais de Juiz de Fora. Então, a função do vereador é uma função muito importante. Então, o vereador ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que melhorar. Computadores, nós colocamos, os vereadores não tinham. Estava lá com seus notebooks, tudo já antigos. Então, foi assim... Você começou uma luta que ainda é uma luta na Câmara, que é que esse prédio histórico seja transformado em museu e que a Câmara, que o espaço vai ficar ainda menor, né, Juraci? Que a Câmara vá para o fórum. Nessa luta começou com você, né? Fazia parte do plano estratégico. Até já tinha sido lançada no passado, a gente tem que também ser justo, né? Outros vereadores fizeram aquela permuta que foi feita lá, mas nós reacendemos essa situação. Infelizmente, o governador Zema não cumpriu, como nunca cumpri nada com a cidade, não cumpriu para passar o prédio no tempo hábil. Mas nós estamos negociando. Depois o vereador Garotinho, presidente, tentou negociar, mas tem também a construção do prédio do Fórum e tal. Mas fazia parte do nosso plano estratégico. Esse foi uma conquista que eu não consegui, mas nós fizemos os protocolos. Não existia nenhum documento, tá? Existia uma coisa palavrada e um documento que depois ele foi elaborado, conversamos, eu entreguei junto com a prefeita nas mãos do governador Zema, ele deu a palavra e não cumpriu até hoje, mas eu acredito que possa cumprir ainda, né, que é a nossa expectativa, assim que o prédio do Fórum estiver pronto. Mas nós conseguimos também mudar, fizemos um novo CDCOM, mudamos a estrutura da Câmara aqui dentro, foram muitas coisas que foram feitas, sabe? O trabalho na Câmara, eu agradeço muito aos servidores. Servidores efetivos, servidores comissionados, aqueles que fizeram parte do nosso grupo de gestão, a comunidade que trouxe sugestões, o plano estratégico, ele ouviu a população. Me lembro aqui nosso Mirabel, que estava conosco, depois veio a Renata, mas o Mirabel, que estava naquele início, como que a gente ia fazer aquele plano estratégico acontecer? Depois melhoramos muito na comunicação. A comunicação nossa não tinha estrutura nenhuma. Fizemos lá aquele espaço mais confortável, com ar-condicionado e tudo. Depois o Zé Márcio veio e fez esse estúdio. E a coisa cada um construindo no seu tempo, na sua hora. Mas eu tenho certeza que nós fizemos uma estrutura boa. Mas aqui não é o ideal para a Câmara Municipal.
A Câmara Municipal, pelo que ela representa, ela tem que ter um espaço físico melhor. Mas jamais eu abriria a mão desse espaço. Até conversei com o Zé Márcio, não concordo em hipótese alguma que isso aqui seja devolvido para a Prefeitura. Ah, a Prefeitura faz o que quiser, não faz o que quiser, não. Aqui tem que ser um museu do Legislativo, aqui é um patrimônio que faz parte da história da Câmara Municipal, do Legislativo. Isso aqui tem que permanecer sob a guarda da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal utilizar isso em sessões solenes, na formação, em museus, envolver com a cultura, com a universidade, com as faculdades privadas, não importa. Isso aqui tem que fervilhar. Isso aqui você tem que fazer com que os nossos alunos eles possam vir para cá. Cidadania, você ensinar as pessoas a discutir política, que é tão importante e tão necessária nesse país. Então, assim, discordo desse pensamento, até conversei com ele sobre isso, não tem que entregar para a Prefeitura. A Prefeitura ela tem que cuidar dos próprios dela. Esse aqui, a Câmara Municipal tem que resguardá-lo, porque ele faz parte dessa história. E passar para lá é uma necessidade, até porque aumentamos o número de vereadores, e a tendência no futuro é aumentando a população de Juiz de Fora. E também lá você tem outros gabinetes mais confortáveis, você pode receber... Só um adendo, a Câmara, ela também, nesse período, ela se tornou uma prestadora de serviço, ela fortaleceu a prestação de serviço. Com a emissão de carteira de identidade, o senhor acha que essa é o CIAM, que é o atendimento à mulher, são funções necessárias para o Legislativo, que sejam executadas também no Legislativo? Sim, você sabe que de tudo o que eu fiz aqui na Câmara, eu não fiz sozinho, é óbvio, a mesa diretora, eu tenho que falar do Antônio que estava comigo, do próprio Garotinho, do Militão e do Cido, que fez parte da mesa diretora, e dos vereadores e vereadoras que confiaram a mim aquele mandato lá na presidência. Olha, o CIAM talvez seja a melhor criação que eu tive aqui. Foi um insight que nós tivemos de fazer com que as mulheres tivessem um espaço no coração da cidade para serem acolhidas. Nós vivíamos um período muito difícil da pandemia, a violência doméstica tinha aumentado muito e nós incluímos isso no nosso plano estratégico e hoje faz parte do orçamento. E havia um momento de discussão e de concorrência. Vai atrapalhar a Casa da Mulher, vai o DEAN, que era a delegacia especializada, não vai atrapalhar nada. Você vê que o CIAM funciona e atende e o quanto que ele ajudou as mulheres, quanto ajudou a comunidade LGBTQIA+, APN, que é uma comunidade que sofria, principalmente a população trans, que queria fazer o seu nome social. Eles tiveram um acolhimento total aqui na Câmara Municipal. As mulheres que estavam vulneráveis nas suas casas, que não tinham onde fazer, trazer aqui as suas denúncias, até medidas protetivas nós estamos fazendo, aqui uma orientação para um recomeço de vida, pessoas que estavam mesmo sofrendo e que o CIAM ele foi uma conquista importante e que tem que permanecer e foi inédita. Primeira Câmara do Brasil. Nós recebemos aqui o Ministério Público e ficou admirado com o serviço prestado. O CDCOM era um quartinho. O CDCOM já é um local digno, bonito, no prédio ali da Marechal. Você vê que a pessoa idosa chega lá, tem acessibilidade, você tem ar-condicionado, computadores novos, uma coisa bonita. Gente, a população merece ser bem atendida. E o servidor merece condições de trabalho para ele exercer essa função. Então, assim, o que nós fizemos foi fazer com que você que é usuário, você precisa de um atendimento de qualidade, precisa da sua carteira de identidade, das suas certidões, então você vai ser recebido num local decente, com água, com café, e vai ter pessoas que possam te atender com presteza. Nós estamos aqui conversando com o vereador Juracy Schaefer, ele que vai para o seu 3º mandato consecutivo, o 5º aqui na casa. A gente tem o próximo bloco em que a gente vai conhecer um pouco mais desse botafoguense aqui, está feliz. Vamos ver se ele vai continuar feliz no final do ano, né, Juracy? Era o próximo bloco, não perde.
estamos de volta com o JF Entrevista, na nossa série com as vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Conosco aqui nos estúdios hoje, o vereador Juracy Schaefer. Juracy, como é que vai ser a relação, né, do Legislativo com o Executivo, né? O Legislativo, que tem 4 vereadores do PT, com a Margarida Salomão, também reeleita aí no primeiro turno. Como é que vai ser essa relação? A relação será boa, inclusive até das outras bancadas. Porque é tradição no Brasil e nos parlamentos do mundo, né, que a maioria das matérias que tramitam são mensagens do Executivo. Porque o Executivo ele tem uma demanda muito grande da execução orçamentária, né? Então, a Margarida, certamente, através da Secretaria de Governo, das secretarias, todas as secretarias, vai ter que se abrir mais nesse segundo mandato, entendeu? Porque agora a Margarida, ela já demonstrou o trabalho que foi feito nesses 4 anos, embora com muitas dificuldades no início, né? A questão da pandemia, o orçamento anterior não era dela, recursos que ela não conseguiu, porque ela pegou 2 anos do governo Bolsonaro e, infelizmente, 6 anos aí, o Zema já está, mas ela pegou o governador Zema também, que não trouxe nada para Juiz de Fora, praticamente, recursos nenhum. Então, a Margarida, ela lutou contra a maré, nadou contra a maré, porque ela teve que melhorar a situação das vereadorias da cidade, cuidar da cidade, fazer projetos. Que a cidade ela estava vindo de uma falta de gestão, uma gestão muito ruim, sem planejamento. Então, ela teve que fazer projetos para conseguir recursos, buscar financiamentos e algumas medidas que foram tomadas, importantes de matérias que nós votamos na Câmara, como o subsídio do transporte, que facilitou com que a Prefeitura mantivesse o mesmo valor da tarifa do ônibus durante 4 anos. Também a questão da taxa de drenagem, que facilitou com que a Cesama pudesse fazer empréstimo, a Prefeitura tivesse o Finisa. Então, algumas matérias importantes que nós votamos aqui, dentre muitas outras, mas essa eu cito, foi a nossa gestão na presidência. A relação, eu acredito, seja boa. Vai ser um pouco mais apimentado um pouquinho, porque nós temos uma bancada de oposição maior, né? Como que será o comportamento no dia a dia, a gente ainda não sabe, né? A gente tem muitos vereadores também que não são do PT, mas que estiveram na base, estiveram apoiando a Margarida durante as eleições, né? Naquele momento ali, se colocaram ao lado da prefeita, né, Juracy? Sim, olha, 15 foram reeleitos. E nós temos 8 vereadores novatos, né? Então, assim, eu vejo que a prefeita vai ter maioria na casa. Acredito que sim. Podemos ter algumas discussões mais acaloradas, que isso já acontece, mas agora com um número maior de vereadores na oposição. E vamos também, a bancada e quem é do governo, nosso líder do governo, avaliar qual a postura que nós temos que ter em relação a algumas ações. Porque eu falo, o ano que vem já começa o processo eleitoral que vai em 2026. Então, aí eu quero aproveitar esse gancho do senhor para tratar o seguinte. O senhor já deu uma alfinetada em alguns momentos aqui no governo do Estado. Realmente não vieram obras, não vieram recursos suficientes para promover uma transformação, não só em Juiz de Fora, como também regional. Falta representatividade no Congresso e na Assembleia? E como que deveria ser essa relação com esse governo do Estado para que esses recursos chegassem aqui? Olha, na Assembleia Legislativa certamente falta. Não dá para nenhum deputado de Juiz de Fora que está na Assembleia defender o governador Zema. O governador Zema é um governador que mente descaradamente, né? Ele mente muito. Ele primeiro falou da questão dos salários dos servidores, mas aumentou o dele em 300%. Não pôde reajustar o do servidor, mas o dele pôde. O Zema, ele não participou agora de uma reunião com todos os governadores, juntamente com o presidente Lula,
queria ajudar a discutir a questão da segurança pública, que está na Constituição Federal, no artigo 144, que é uma responsabilidade do Estado. Então, ele quer colocar recursos federais para melhorar. Ele não foi. Não fui. Não justifica. Assim, ele quer ser candidato a presidente da República e faz uma gestão de fachada. O governo do Estado, Minas Gerais está falida, está renegociando a sua dívida lá, e o governo querendo fazer com que o governador não entregue o patrimônio público estadual que ele não ajudou a construir. Que ele quer vender a Copasa, quer vender a CEMIG, a Codemig, ele quer desfazer de um patrimônio que foi construído pelos mineiros, sendo que o governo federal propôs ainda que poderia, entre aspas, esses ativos importantes das nossas empresas estaduais ficasse sob a tutela do governo federal e renegociava a dívida. Não, ele não quer. Ele quer entregar para a iniciativa privada. Tudo só pensa em beneficiar os empresários, que eu não sou contra, eu sou favorável que os empresários tenham condições de produzir, de gerar oportunidades e empregos. Poxa, mas tem que pensar na nossa população. Não fez nada para Juiz de Fora. Olha a questão da saúde, olha o nosso hospital regional. Ficou só na conversa, para lá e para cá. Aqui não pode, mente, laudos que o próprio Ministério Público contestou os laudos de que lá não poderia ser feito o hospital. Mas falou que ia mandar os 150 milhões. Onde é que ele ia mandar os 150 milhões, que nunca chega o dinheiro para Juiz de Fora? Então, o governador, a Margarida não teve apoio nenhum do governo do Estado. E nem tem relação com o governo federal. É um governador que prejudica o Estado de Minas Gerais. Isso é que nós temos que saber. Infelizmente, a população fez a sua reeleição e nós vamos ter que aturá-la até vencer esse mandato, que eu espero que a população escolha melhor um governador que tenha um alinhamento principalmente com a nossa região da Zona da Mata, porque a Zona da Mata é a região mais esquecida de Minas Gerais. Hoje nós só não somos mais pobres que o Vale de Jequitinhonha. Na década de 40 do século passado, a nossa economia, que correspondia a 40% do PIB mineiro, hoje corresponde a 7%. E a representatividade? A representatividade é muito pequena. Nós temos, acho que, 2 deputados estaduais, né? Tem um outro que não é daqui, que fala que é, mas nós temos aí o Noraldino, temos a delegada Sheila e o Betão. Quem defende mesmo aí, o Noraldino tem defendido, mas é uma representatividade pequena. 3 deputados estaduais, você tem regiões, por exemplo, do Triângulo Mineiro, que tem 8, 9 deputados. Para 77, né? São 77 deputados. Quer dizer, nós poderíamos ter em Juiz de Fora e região da zona, eu estou falando a região aqui, uns 7, 8 deputados. Então tem que aumentar a representatividade da nossa região para que ela saia desse ostracismo, que ela foi esquecida, né? Ela foi abandonada. A nossa região agora está tendo a melhoria na questão da recuperação da 267 com recursos federais. Recurso federal da União. Não é do governo do Estado. Você não vê uma obra. Eu não posso falar que o Zé não fez nada para Juiz de Fora, é o que eu estou acompanhando na Câmara aqui. E o governo federal agora vai dar um refresco aos recursos do PAC, né, Juraci? Pelo menos a partir de 2025, a cidade vai poder investir um pouco por conta desses recursos. Como é que você vê isso? É outra situação. O governo Bolsonaro para Juiz de Fora, nada. Não mandou nada para Juiz de Fora. Ficou 4 anos só conversando fiado e tal. E a cidade ficou esquecida. A Margarida teve o azar, que pegou 2 anos dele. O governo Lula, em 2 anos, menos de 2, já liberou mais de 500 milhões de reais para Juiz de Fora. Só do recurso do PAC, 441 milhões. Mais outros recursos de convênios que foram assinados, mais ampliação da nossa saúde de família, do programa de saúde de família, equipes que nós estamos contratando, mais profissionais para a saúde. Então, assim, dá para você ver que esse alinhamento e a reeleição da Margarida foi importante para a cidade, porque nós temos ainda, no mínimo, mais 2 anos e pouco do governo Lula. Claro que nós vamos aí trabalhar para que ele seja reeleito, se ele for candidato, que eu acho que será, porque esse alinhamento por 4 anos
vai produzir muitos frutos para Juiz de Fora, porque no governo do estado a gente não conta com nada. Então a gente tem que contar com o governo federal. Aí nós temos que aumentar também a nossa bancada federal. Acho que nós temos uma boa deputada, a Ana Pimentel está fazendo um bom trabalho. Federal não tem mais ninguém, né? Então nós precisamos, a deputada Ione aí, que não trouxe nada para Juiz de Fora, pouquíssimos recursos, mas então nós precisamos aumentar uma bancada que tem um alinhamento político para poder encaminhar recursos para cá, não só de emenda parlamentar. Defender aquilo que é as pautas da cidade. Nós temos que trabalhar aqui a questão da mobilidade urbana, recursos que possam trazer desenvolvimento para a cidade. Não é só questão da emenda. O deputado federal, ele tem que enxergar a nossa região, o estado e aquilo que é para o bem da nossa população. Quando você tem, só um minutinho, Marisa, por exemplo, um deputado que vota contra o trabalhador, que vota contra o direito da mulher, ora, nós temos que mudar essa representatividade. Você tocou várias vezes aí na questão da mobilidade urbana, né? O que você acha que Juiz de Fora tem hoje de pior que poderia melhorar? Essa questão da mobilidade seria uma, Juraci? Sim, a mobilidade é uma situação muito complexa, porque a cidade investiu muito, o país investiu muito na questão dos veículos próprios. Então, não se trabalha uma questão do transporte coletivo. Então, houve uma evasão muito grande dos usuários do transporte coletivo. Ao mesmo tempo, nós tivemos o transporte privado por aplicativo, que são os Ubers 99 e essas plataformas aí de transporte privado. E a cidade tem uma topografia muito acidentada. Então, a cidade é cheia de morros. Mas nós precisávamos pensar aqui numa mobilidade melhor para o transporte, um BRT, ligando aqui Barbosa Lage, Vila Ideal. Não sou engenheiro de trânsito, mas eu consigo vislumbrar outras coisas melhores para Juiz de Fora. E você precisa abrir estradas, nós precisamos ligar estradas, ligar aqui a Avenida João Goulart, ligando na Vila Ideal, você tem que diminuir. E melhorar o transporte coletivo, mas melhorar muito para que a gente faça com que aquela pessoa que tem o seu veículo, ela deixe na sua casa. Mas para isso ela tem que saber que ela vai ter o horário cumprido, que ela vai ter um ônibus com ar-condicionado, que ela vai ter um conforto. Porque hoje nós temos um carro para cada 1,8 habitante. É um verdadeiro absurdo. Eu tenho 570 mil habitantes de Juiz de Fora, fora a população flutuante, mas eu tenho 300 mil carros. Ora, daqui a pouco você vai ter mais carro que gente. Então, é complicado. Então, hoje, a mobilidade... Para deixar o carro em casa, tem que ter o transporte coletivo bom. Então, enquanto não tem, as pessoas vão comprando. Mas é o seguinte, você demora 2 horas para chegar no centro da cidade, você acaba adquirindo. A pessoa, ela luta, compra um carro, fica devendo, mas ela fala assim, eu não consigo. Agora, se eu tenho um transporte coletivo melhor, no sentido, tem melhorado? Tem. A gente tem que ser justo. Mas pode melhorar e tem que melhorar muito mais para que a gente mude essa dinâmica, porque nós, inclusive, temos que pensar nos ônibus elétricos, nós temos que pensar em outra matriz, né? Nós temos que pensar num outro... Nós não podemos usar... por exemplo, parece que a ANSAL está fazendo agora uma experiência com ônibus elétrico, mas isso tem que ser comum, isso já tem que acontecer, entendeu? Menos barulho, poluição sonora. Ônibus menores também para os horários. Então, você tem que trabalhar as comunidades mais carentes, por exemplo, você ter o micro-ônibus. É óbvio que vai ter que fazer um reestudo, a prefeita vai ter 2026, você tem um novo processo licitatório, readequação de horários, mudar também a mentalidade de muitas comunidades, não dá para você ter um ônibus e ir parando em todos os pontos, não, você tem que ter, as pessoas têm que saber, tem que se readequar a muita coisa. Educação do trânsito fundamental também, melhorar a sinalização, investimentos na mobilidade urbana e respeito aos pedestres. Hoje nós estamos vivendo uma cidade que a preferência é dos veículos. Então nós temos que trabalhar porque a nossa população envelhece. Hoje, Juiz de Fora tem 17% da sua população acima de 60 anos. Nós já temos mais de 100 mil pessoas idosas. Então, eu tenho que trabalhar essa questão da acessibilidade, do respeito
que tem que haver, porque isso é fundamental. Porque ele vai a uma cidade acolhedora, cidade cosmopolita, bonita, a cidade tem um clima bom. Então, assim, nós precisamos melhorar a qualidade de vida e também olhar essa questão dos investimentos da mobilidade urbana, que às vezes, no horário de pico, realmente Juiz de Fora, em todos os lugares, não tem como fazer, a não ser que arrumar carro voador. Porque é muito carro, você fica parado cá embaixo na João Pinheiro, você vai ficar na Olegário, qualquer lado de Juiz de Fora. Aliás, são tantos carros que qualquer bairro que você for em Juiz de Fora, aquilo está uma coisa... Eu vejo Cidade Alta, olha, a Via São Pedro foi aberta, parabenizar o Executivo, uma luta nossa, de muito esforço do nosso mandato e da comunidade, das lideranças da região. Melhorou muito, mas mesmo assim, tem hora que eu fico impressionado como que tem tanto carro em Juiz de Fora. O senhor está falando sobre o desenvolvimento na perspectiva de infraestrutura e na perspectiva econômica. O que estamos precisando para essa Juiz de Fora do futuro? Econômica, nós temos que trabalhar muito a questão, principalmente das startups, né? Juiz de Fora não pode ficar esperando aquela indústria que a gente sonhava, que vai vir para cá. Hoje a produção é tecnológica, hoje é conhecimento, você trazer para cá esses investimentos, empresas de mídia, de coisas que pode fazer. Não podemos ficar pensando que vai vir para cá uma empresa, igual nós já demos com o Burnago várias vezes aí, que foi, vai vir para cá a Heineken, vai vir não sei o quê, e no final a economia dolarizada, o mundo globalizado, crises aí em todo momento, guerras, você depende da macroeconomia, você não depende da economia. Então, o Juiz de Fora tem, primeiro, potencializar as indústrias, empresas que existem aqui, fazendo com que elas permaneçam, possam ampliar o número de empregos, melhorar o salário. O Juiz de Fora tem um salário muito baixo. Isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. Melhorar os salários, que gera a economia tem que... Nós temos que... O dinheiro tem que rodar. Juiz de Fora é uma cidade que é conhecida, pouco dinheiro, cidade de aposentado, de universitário. Então, é uma cidade que você tenha um valor de salário melhor, uma renda per capita melhor, para que você possa... Aí sim, economia. Mas eu acredito muito no governo federal nos próximos 2 anos, porque também foi um boicote muito grande, essa taxa de juros. O Banco Central prejudicou muito o desenvolvimento no Brasil. Há por parte do Congresso também as dificuldades impostas ao governo para que ele possa trazer uma aceleração maior da economia. Eu estou muito otimista em relação ao ano que vem, porque a macroeconomia mexe muito com a vida da população. Você tem crédito mais barato. Você imagina uma taxa Selic de 11,25%. Se você tivesse uma taxa Selic de 7,5%, 8%, você vai fazer um empréstimo, um BNDES, um BDMG, o empreendedor, ele também tem que ter essas condições. Hoje a economia está muito travada porque nós temos a terceira maior taxa de juros do mundo e a situação macroeconômica do mundo é complexa. Você imagina a própria eleição americana agora, nós tivemos problema com as guerras da Ucrânia e lá no Oriente Médio. Então, assim, tudo isso envolve. Então, assim, trazer grandes indústrias não é uma coisa muito fácil porque depende de um cenário macroeconômico que não é uma coisa... a prefeitura, o que ela pode fazer, o que a Câmara pode fazer. Nós aprovamos aqui na Câmara a isenção de um pouco de ISS, IPTU, para poder... Mas isso é tão ínfimo em relação ao que essas empresas precisam. Nós temos uma boa localização geográfica, estamos aí, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Eu acho que também a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico não pode desistir. Fazer essas parcerias, porque o que está virando Juiz de Fora? É uma cidade de supermercados. Supermercado, atacarejo, é possível que nós não conseguimos trabalhar a questão do emprego da inteligência, uma cidade que tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem o CRIT, uma cidade que tem faculdades privadas muito boas, que tem toda essa localização privilegiada. Nós temos que trabalhar a questão de um emprego diferenciado. Juraci, vamos mudar o rumo da próxima. A ideia desse bloco é também ser um pouco mais leve. Então, vamos começar a falar do Juraci, que não é o político, né?
que é o torcedor do Botafogo, né? Já confessou aqui nos bastidores que sofre horrores quando o Botafogo está jogando, não sofria, né? Porque esse ano tá feliz, né, Juraci? Por enquanto, né? Então, assim, torcer pro Botafogo não é fácil. A gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Como diz os botafoguenses. Então, assim, eu sou bem apaixonado pelo Botafogo, embora um pouco desiludido do ano passado, mas eu acredito que esse ano nós estamos numa perspectiva muito boa. Chance de ganhar Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Isso, eu acho que o Botafogo montou uma equipe boa. A questão da estrutura do futebol brasileiro, né? A questão da SAF, a desorganização financeira, então, um investidor que acreditou. O Botafogo é importante no cenário mundial do futebol pela história, principalmente das duas Copas que o Brasil ganhou, 58 e 62, né? Garrincha, Nilton Santos. Então, essa história, o Botafogo é muito maior do que os títulos que ele tem. O Botafogo é uma paixão. Então, assim, ele, juntamente com o Santos, ele representa a figura do futebol nacional, do futebol do Brasil. Então, o Botafogo bem, eu acho que é bom para o futebol brasileiro. Eu vejo isso hoje, pessoas que não são botafoguenses torcendo. Poxa, Botafogo também bem azarado, né? Essa coisa assim. Pô, pelo amor de Deus, ganha um. Tem um olhar meio de piedade pra gente, mas o botafoguense, ser Botafogo é muito bom. Sofre muito, mas é bom. Vamos rapidamente também falar do Juraci, que gosta de uma música, gosta de um violão, né? Como é que é o lazer desse Juraci? É avô, né, de uma menina? Duas meninas? Tem 3 filhas, é casado com a Ana Maria. Fala rapidamente desse Juraci. Eu sou uma pessoa muito família, sou muito caseiro, né? Realmente eu gosto muito, meu hobby maior é ouvir música, né? Adoro samba, Paulinho da Viola, Martim da Vila, Bete Carvalho, que é botafoguense também. Assim, a boa música, né? Nós temos uma diversidade musical muito grande. Eu tenho um gosto bem eclético, eu ouço muito, mas eu sou realmente apaixonado pela MPB, pelo samba. Agora mesmo, sobre a história da música, eu leio muito sobre a história da música. Eu acho muito interessante essa evolução. Já estava falando de conservatória e dos lugares que tem esses museus. E são compositores interessantes. Eu estava ouvindo um samba da Portela de 1974 e um violonista fazendo um solo e falando da composição. Quem que era? Evaldo Gouveia e Jair Amorim. 2 compositores que compuseram músicas maravilhosas. Então, assim, nós temos eu sou muito fã também daquele samba mais antigo. Sou apaixonado do Cine Rodrigues. Então, Nervos de Aço, Vingança, aquelas músicas, que é meio dor de cotovelo, mas as músicas eram compostas assim, são verdadeiras letras, né? São histórias musicais interessantes. Então, gosto muito da música. Convivi com a música, meu pai tinha mercearia, tinha aquelas rodas de música, mas também ouço moda de viola. Tenho ouvido tudo. A gente que tem as filhas mais jovens lá e tal, mas o meu gosto mesmo é a música com violão, um cavaquinho, uma roda de samba. Isso eu sou apaixonado mesmo pela música. Ouço assim, minha esposa, ela também me acompanha muito, né? A gente está 36 anos junto, não é à toa, né? Porque a gente tem uma certa afinidade, né? Então, uma grande companheira, tem bom gosto, é mais cinéfila, né? Eu sou mais da música, ela fica lá nas séries dela e tal. Minhas filhas é minha paixão. A minha filha mais velha é advogada, hoje trabalha no Tribunal de Justiça, está aqui em Juiz de Fora. A Débora, ela tem 2 filhas, tem a Isabela e a Laura. A Isabela fez 11 anos e a Laurinha 8, são minhas netinhas. Tem a Ayla, que está nos Estados Unidos, está lá em Boston, é advogada também. E agora a minha mais novinha, que formou para medicina, todas formadas na Universidade Federal, são muito estudiosos, dedicados. Então eu curto muito a minha família. Sim, tem lá o meu espaçozinho de lazer, minha grande, que eu vou e curto para ter um refrigério.
ver um filme, conversar, bater um papo. Então, assim, sua família é muito interessante, porque somos 9 irmãos, 8 vivos e todos moram em São Pedro. Então, a gente reúne, conversa, isso é muito importante, família muito unida, né? E política, futebol, política e família, e deu tudo certo. Juraci, para a gente encerrar, queria que você falasse para que aquela Câmara mandasse um recado para o seu eleitorado, né? O que pode esperar de você nesses próximos 4 anos? Eu quero primeiro fazer o agradecimento. Agradecer a Deus a oportunidade de ter concorrido, ter saúde, ter uma família linda. Aquelas pessoas que trabalharam comigo, meus apoiadores, meus assessores. A você, eleitor e eleitora, que confiou o voto na minha candidatura. Pode ter certeza que eu vou honrá-lo. Nós vamos fazer um mandato muito digno, um mandato diferenciado, um mandato coletivo, participativo. Nós vamos visitar os bairros, visitar as comunidades, os setores da vida pública e fazer com que a gente possa fazer um mandato que ajude a você melhorar a sua vida. Pode contar comigo, com a minha fidelidade, com o meu compromisso. Obrigada, viu, Juraci, por esse programa. Sucesso em mais um mandato. Renata, obrigada mais uma vez aqui juntos. Esse foi o JF Entrevista da série Vereadoras e Vereadores eleitos para o próximo mandato. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.